Olá, vamos então à nossa teleaula de conceitos iniciais de cinemática. Primeiro, vamos então delimitar o nosso campo de estudo. Então a cinemática nada mais é que o estudo do movimento dos corpos. Ou seja, qualquer corpo que está em movimento é objeto de estudo da cinemática. Também é importante mencionar que a cinemática ela só se ocupa da descrição dos movimentos sem se preocupar com suas causas. Ou seja, é o movimento em si. Por exemplo, se tem uma força ou não agindo sobre ele, não é de interesse da cinemática. É só descrever, com base em equações, com base em números, o que está acontecendo com aquele objeto. Então, ali no caso, na primeira imagem eu trago para vocês um ciclista. Então, ali eu estou só preocupado com o movimento dele. Não me importa quanto que a força, que aceleração essa força vai provocar, mas sim somente os valores isolados: velocidade, aceleração, tempo, posição e por aí vai. O primeiro conceito então essencial da cinemática é o referencial. O referencial então nós vamos dizer que é um local no espaço que é usado para análise de fenômenos. Por exemplo, nessa primeira imagem eu trago para vocês um sistema de eixos, no caso somente o eixo X, no qual eu tenho o valor zero, que eu vou sinalizar para vocês aqui, que é dito como referencial, ou seja, com base nesse ponto zero que eu vou analisar os movimentos de objetos. Como então eu estou trabalhando com o sistema de eixos, nessa situação, como eu já falei antes, com o eixo X, para um lado eu vou ter valores positivos, que são os à frente do zero, e para outro os valores negativos. Vou sinalizar ali alguns para vocês. Aqui primeiro eu tenho um valor de 10 metros positivo e mais 15 metros positivo. O referencial para nós sempre vai ser o nosso ponto zero, ou marco zero. E para trás, então desse valor eu vou ter o menos 10. Precisa ser necessariamente nessa ordem? Não. Depende então do movimento que tu vai analisar e como tu quer fazer essa análise. Segunda situação que eu tenho então agora o referencial que não é mais um lugar na estrada e sim um objeto, que na situação que eu estou mostrando ali para vocês, ele é um espantalho. Então, acima do espantalho, ou seja, para a direita dele eu tenho os valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e para o lado esquerdo eu tenho os valores negativos. Então, com base nele, eu consigo fazer a análise de qual é a posição de um corpo com base nesse referencial que é o espantalho. Pode ser qualquer um. Se nós analisarmos nas rodovias, todas elas têm uma indicação de quilômetro zero. Por exemplo, para nós aqui de Carazinho, nós somos privilegiados com o marco zero, que está localizado no posto próximo ao Boa Vista da Borghetti, que tem quilômetro zero. Então, para aquela BR ali, nós sabemos então que o referencial adotado para as demais quilometragens, que vão de 2 em 2, começa naquele ponto ali. Então, o que eu observo? Se eu estou indo de Carazinho em direção a Não Me Toque, eu observo que os valores vão aumentando. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. E agora, quando eu estou retornando de Não Me Toque em direção a Carazinho, eu observo que esses valores eles vão diminuindo. Por quê? Justamente porque eu estou andando contra a trajetória. Segundo conceito essencial, o conceito de posição inicial. Então, posição inicial, o próprio nome está dizendo, é o lugar no espaço em relação ao referencial que eu ocupo inicialmente, no começo do movimento. Por exemplo, ali eu estou trazendo para vocês uma bolinha verde, está na posição menos 10 no início, e o referencial está localizado aqui, origem das posições, como eu falei antes para vocês, o marco zero. Então eu posso dizer que a posição inicial desse objeto é menos 10 metros. Como é que eu sei que é metros? Porque aqui está indicando para nós que a unidade medida dessa curva é metros. Então, inicialmente, quando eu começo a fazer a análise desse corpo, dessa bolinha, eu observo que ela está na posição menos 10 metros. Pode ser posição negativa? Sim, como eu falei antes. Depende de como eu vou fazer a análise desse movimento e qual é a sua localização em relação ao referencial. Sempre, então, de um lado referencial eu tenho valores positivos e do outro eu tenho valores negativos. Claro que para a situação do marco quilométrico eu não tenho.
A segunda situação eu trago ali para vocês um ônibus em um caminhão. Um então está localizado no quilômetro 20 e outro no quilômetro 50. Mas agora quem que é o referencial dos dois? O referencial dos dois é a cidade, o marco zero que está indicado para vocês ali na figura. Então o que eu posso dizer? Que esse primeiro ônibus aqui, ele está no quilômetro 20 em relação ao referencial. E o caminhão está no quilômetro 50 em relação a esse referencial que é a cidade. Um então está indo em direção aos valores positivos e o outro, que é o caminhão, está indo em direção aos valores negativos. Posição final. Se posição inicial é o local onde ele ocupa no começo do movimento determinada posição, a posição final vai ser o oposto, vai ser o local ao final da trajetória onde vai se encontrar esse determinado móvel. Por exemplo, vamos analisar aqui as situações. Eu tenho aqui uma primeira situação no tempo zero, ou seja, no tempo inicial, ele se encontra na posição inicial menos 2 metros. Como é que eu sei? Estou indicando para vocês. Posição é medida em metros. No tempo 1, ele está localizado na posição 0, ou seja, no referencial. No tempo 2, ele está na posição 3 metros. E no tempo 3, que é o tempo final, ele se encontra na posição 6 metros. Então, qual que é a posição final desse movimento? A posição final desse movimento é 6 metros. Então, ao final da minha análise, eu verifico que ele se encontra na posição 6 metros. Mesma coisa na segunda. Eu tenho aqui uma bolinha que inicialmente encontra-se na posição menos 2, ou seja, a posição inicial dela é menos 2 metros. Como é que eu sei que é metros? Aqui indica que cada uma das distâncias equivale a 1 metro. E depois, essa bolinha se movimentou, foi até a posição 6 metros. Então, esses 6 metros aqui é a posição final dele, ou seja, ao final do movimento ele se encontra nesse local. Como indicado, então, eu tenho uma direção que tem os valores positivos, ou seja, para a direita do referencial, e para a esquerda do referencial eu tenho os valores negativos. Lembrando, eu posso sim assumir uma posição negativa, depende muito do sistema de eixos que eu estou trabalhando. Trajetória. Trajetória nada mais é que o caminho percorrido por um corpo em relação ao referencial. Por exemplo, estou mostrando aí para vocês a rota de um avião. Então, qual que é a trajetória desse avião? É cada um desses pontos que ele percorreu. Ou seja, essas linhas que vocês veem aí para vocês. Então, toda essa linha é a trajetória feita pelo avião. Mas, claro, isso tudo depende do referencial. Eu tenho que ter um referencial para eu poder determinar qual que é a trajetória dele. Se o referencial, no caso, fosse uma pessoa dentro do avião, não ia haver essa mesma situação. Ela não ia ter uma trajetória, porque os dois estão localizados no referencial. A pessoa é o referencial e ela está dentro do avião. Então, em relação a ela, não se moveu nada. Depois nós vamos ver então esse conceito de movimento e repouso. Segunda situação. Um helicóptero, ele solta então um determinado objeto. Então, inicialmente ele tinha uma determinada velocidade e ele fez a soltura desse objeto nessa posição aqui. Então, como ele tinha uma velocidade, o que vai acontecer? Essa bolinha ou esse objeto que ele vai largar, ele vai continuar na mesma velocidade e ao mesmo tempo ele vai caindo. Tendo então exatamente essa trajetória que está aparecendo para vocês. Então, para um observador que está no solo, ele vai ver essa meia parábola que é a trajetória observada por ele. Já uma pessoa que está dentro do helicóptero, pode ser o próprio piloto, ele vai observar isso aqui caindo em linha reta. Por quê? Porque essa bolinha tem a mesma velocidade que ele. Então, olha só, posição 1 está aqui. Ele se moveu um pouquinho mais para cá, a bolinha também se moveu, só que ela está um pouquinho mais para baixo, então ele vai ver caindo em linha reta. Distância percorrida. Distância percorrida nada mais é que a medida da trajetória do objeto. Ou seja, nas situações anteriores que eu mostrei para vocês, aquela trajetória, se eu fosse medir ela ia ser justamente a distância percorrida. Agora aqui eu estou mostrando então uma imagem do Google Maps, uma bem aleatória que eu encontrei no Google. E qual que é a distância percorrida? Qual que é o caminho percorrido por ele? A distância percorrida está aqui, ó, tudo em azul.
não é esse em linha reta. Esse em linha reta ele tem outro nome que depois nós vamos ver qual a nomenclatura desse. Então, cada caminho que ele fez vai ser a distância percorrida. Mesma coisa nessa segunda situação. Eu tenho aqui um trajeto que ele fez, um trajeto de várias curvas, até chegar então, saiu no caso do trabalho e foi até em casa. Então a distância percorrida é justamente essa linha que está em preto. No caso anterior é a linha que está em azul, o caminho que ele fez. Agora, o deslocamento nada mais é que a distância em linha reta. Observa, antes eu considerava tudo o que ele fazia. Agora é a distância em linha reta entre a posição final e a posição inicial. Então, ou seja, para determinar o deslocamento, eu vou pegar a posição encontrada no final menos a posição inicial. S, posição final, menos S0, que é a posição inicial. Então, aqui, observem a trajetória então de um ônibus. Esse ônibus, então, ele pode fazer vários trajetos. Então, ele fez esse daqui, veio para cá, subiu mais 2 quadras, mais 2 quadras para a direita. Então, observe, isso daqui é a distância percorrida por ele. Todos os pontos que ele percorreu ao longo de sua trajetória. Já o deslocamento nada mais é que a distância do ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou. Ou seja, a distância em linha reta da posição final até a posição inicial. Ou seja, esse daqui, que está em azul mostrado para vocês. Tem uma forma de eu fazer o cálculo, então, dela. Mas, por enquanto, não é o nosso foco. Agora, segundo, na mesma situação que nós tínhamos antes do trabalho até o caminho em casa. Novamente, a distância percorrida é o caminho que está em preto. Ou seja, todos os trajetos que eu fiz. Agora, o deslocamento nada mais é que a distância do ponto que eu saí até o ponto que eu cheguei, em linha reta. Então, se eu fosse calcular, observe que ele vai dar um valor menor. Agora, tem a possibilidade do meu deslocamento ser igual à minha distância percorrida? Sim. Se a minha trajetória for em linha reta, sim, há essa possibilidade. Por exemplo, tu pega uma rua, que ela é reta, e tu marcar um ponto inicial e marcar o ponto final nessa mesma rua que é reta, tu vai verificar que os dois valores vão ser exatamente os mesmos. Agora, quando que um objeto vai estar em movimento? Um corpo, então, ele vai estar em movimento quando a distância entre ele e o objeto vai alterar. Agora, por exemplo, um poste. Ele está em movimento? Depende. Por que depende? Depende porque eu não sei quem que é o referencial, eu só falei o poste. Em relação ao chão, sim, ele está parado, está em repouso. Mas agora o poste, em relação aos carros, ele está em movimento. Por que em movimento? Porque a distância entre o carro e o poste está variando. Agora, observem que é simultâneo. O carro está em movimento em relação ao poste, assim como o poste está em movimento em relação ao carro. É simultâneo, não pode, digamos assim, um está em movimento e o outro está em repouso. Acontece ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, eu observo 2 carros de corrida, como mostro ali para vocês na figura. É em relação à plateia, é em relação à terra, em relação a objetos que estão fixos na terra naquele local. Esses carros estão em movimento. Agora aqui, aquela mesma questão do poste. O poste está em movimento em relação ao carro, porque se nós formos analisar, eu estou dentro do carro. O poste está indo para trás, então ele está em movimento em relação a mim. Agora, eu pego o referencial e eu mudo. O poste é em relação a mim. Também está em movimento. Então, eu em relação ao poste e o poste em relação a mim, ambos estamos em movimento. Agora, quando que eu vou ter repouso? Repouso vai ser quando a distância em relação ao referencial vai ser sempre a mesma. Ou seja, eu analiso 2 pessoas correndo, uma ao lado da outra com a mesma velocidade. Olha só, os dois andam um do lado do outro. Se um anda do lado do outro, um em relação ao outro, está em repouso, porque a distância entre um e o outro não varia, é sempre a mesma. Mas agora,
Esses dois corredores que estão aparecendo aí para vocês, em relação às plantas que estão ali atrás, estão em movimento ou estão em repouso? Estão em movimento. Por quê? Porque a distância entre eles e a planta está variando. Então observe que é simultâneo tanto eles em relação à planta, como a planta em relação a eles. É simultânea essa questão de movimento. Mas na situação então que nós analisamos de repouso, os dois com a mesma velocidade, e se as demais pessoas que estão atrás tiverem a mesma velocidade, também estarão em repouso. Agora, o caso clássico do ônibus. Duas pessoas dentro do ônibus. Estão em movimento ou estão em repouso? Depende. Depende do quê? Do referencial. Se for em relação ao motorista, elas estão em repouso. Se for uma em relação à outra, está em repouso. Se for uma delas em relação aos demais passageiros, está em repouso. Por que está em repouso? Porque a distância entre os dois não varia. Mas agora, se nós formos analisar elas em relação ao poste, e esse ônibus está em movimento em relação à Terra, nós vamos analisar então que elas estão em movimento em relação ao poste, assim como o poste está em movimento em relação a elas. Observem que para definir esse estado de movimento ou de repouso de um corpo, preciso primeiro definir o referencial. Não existe nenhum referencial privilegiado. Por exemplo, a Terra é um referencial privilegiado porque é muito grande. Não, não existe. É a comparação de um objeto em relação a outro, ou de uma pessoa em relação a outra. Agora, a definição de ponto material. Ponto material é um objeto cujas dimensões não vão interferir no estudo do movimento de um fenômeno. Por exemplo, eu analiso paraquedistas no céu. Eu vejo eles como ponto. Mas agora eu pergunto para vocês, eles lá no céu, vai interferir a dimensão de uma pessoa na queda dele? Não. Porque eles são somente pontos. Eles são bem pequenos comparado à dimensão grande do céu. Agora, outra situação, carros em uma rodovia. É relevante o tamanho da sua dimensão? Não. Para o estudo do movimento, não. Por quê? Olha, por exemplo, o tamanho da BR-285. Compara ela em relação a um carro. Vai fazer diferença? Não. Assim como nós, em relação ao universo, faz diferença as nossas dimensões para análise do movimento da Terra? Não. Por quê? Nós somos muito pequenos em comparação à imensidão do universo. Então observe que o conceito de ponto material nada mais é que uma comparação entre objetos. Se um objeto é muito pequeno em relação ao fenômeno que eu estou analisando, eu posso desprezar as dimensões dele, porque eu sei que justamente não vai fazer diferença nenhuma. Agora, no corpo extenso, já faz diferença. Então, as dimensões do corpo vão interferir na análise do meu fenômeno. Por exemplo, eu vou olhar um carro dentro de uma garagem. Se eu fizer uma garagem menor, esse carro vai caber lá dentro? Não. Se eu fizer uma garagem maior, ele vai caber lá dentro? Sim. Se eu fizer uma garagem exatamente do tamanho, ele vai caber lá dentro? Sim. Então observe que é tudo questão de corpos que eu estou comparando. Porque assim, eu não posso fazer uma garagem tão pequena porque não cabe, digamos assim, um ônibus. Eu não posso fazer uma garagem tão grande porque é só um carro. Outro exemplo que eu apresento ali para vocês, tá ali, os carros. Eu preciso saber as dimensões dele para saber o tamanho que eu vou fazer da garagem. Porque se eu fizer uma garagem menor, esse carro não vai caber lá dentro. Agora, se eu fizer uma garagem muito grande, não vai fazer diferença muito grande. Agora, eu vou fazer uma garagem do tamanho da BR-285, ele já não vai ser mais um corpo extenso. Ele vai ser agora um ponto material. Então, observe que tudo é questão de comparação entre situações. Agora, o ônibus na rodoviária, como eu apresento ali para vocês, as dimensões dele interferem? Sim. Por quê? Se eu fizer uma rodoviária do tamanho de uma garagem, como é que o ônibus vai entrar lá dentro? Não tem como. Como é que as pessoas vão entrar lá dentro? Como é que eu vou, por exemplo, toda a população de São Paulo lá? Entende? Fica difícil, então, de tu conseguir fazer análise. Então, corpo extenso, tu precisa considerar as dimensões, que é o que nós fizemos na situação da garagem e da rodoviária. Nós precisamos dessas dimensões, então, para fazer a determinação do tamanho dos espaços. E sim, eles vão interferir. Agora, assim, uma comparação meio grotesca, por exemplo, um daqueles ônibus não caberia numa daquelas garagens, porque as dimensões deles são quase do mesmo tamanho que a garagem.
a altura dele é maior que o tamanho da garagem. Então, preciso saber das dimensões para fazer análise de determinado fenômeno. Então, vamos agora a algumas atividades. Atividade número 1. Como você explicaria para outra pessoa que um corpo está em repouso ou em movimento? Aqui depende, há várias formas então de tu fazer essa explicação. Se fosse eu nessa situação, eu explicaria por meio de exemplos. Por exemplo, se eu estivesse caminhando ao lado de uma pessoa, eu diria que uma em relação à outra, ou seja, eu em relação a outra pessoa, estamos em repouso. Uma em relação à outra. Porque a nossa distância permanece a mesma. Agora, nós dois, eu e a outra pessoa, em relação a, por exemplo, uma árvore na calçada, nós estamos em movimento. Assim como a árvore está em movimento em relação a nós. É simultâneo. Porque a nossa distância ela vai variando no decorrer do tempo. Número 2. Em casa, quando você está sentado fazendo esses exercícios, observe ao seu redor e dê alguns exemplos de corpo extenso e ponto material em relação a você. Olha só, aqui é em relação a vocês e não em relação a outra coisa. Então, em relação a nós, por exemplo, quem nós podemos dizer que é ponto material? Uma formiga, um grão de poeira, uma gota e por aí vai. Qualquer coisa que seja muito, mas muito menor que nós, uma bactéria, um vírus, é um ponto material. Um corpo extenso pode ser outra pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma porta, pode ser um carro, pode ser um cachorro. Um cachorro, sim, ele é um corpo extenso comparado a nós. Questão número 3. Em um supermercado foi colocada uma sacola sobre um dos degraus de uma escada rolante em funcionamento. Então imagine, eu tenho uma escada rolante e nessa escada rolante eu coloco uma sacola. Verificou se a sacola está em movimento ou em repouso, considerando o degrau da escada e o piso do supermercado. Então, se eu coloquei essa sacola no degrau da escada, ela vai estar em movimento ou em repouso? Repouso. Por que repouso? Porque a distância entre as duas permanece sempre a mesma. Agora, em relação ao piso do supermercado, vamos imaginar assim uma escada de um shopping. Aquela sacola ela vai ir subindo, né, à medida que o tempo vai passando. Agora, em relação ao chão, ela está se movendo? Sim. Por quê? Porque é uma variação na distância percorrida, ou seja, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando essa distância entre os dois. Então as respostas vão aparecer para vocês agora. A primeira, em repouso, pois não há variação de distância entre elas, e em movimento, pois a distância entre elas se altera continuamente, que é aquela situação que eu falei antes para vocês. Questão número 4. Um navegador, ao contornar uma ilha com barco, percebe a presença de um farol. É possível dizer que o farol se movimenta em relação ao barco? Justifique. Vamos analisar. Então, esse navegador está contornando a ilha. Percebe a presença de um farol. Então, observem que, ao contornar a ilha, ele observa que a posição desse farol ela vai mudando no decorrer do tempo. Ou seja, a distância entre elas vai mudando. Então, se essa distância vai variando, ele está em movimento. Então a justificativa já foi dada, porque há variação na distância entre o farol e o barco. E observe que é simultâneo. Tanto o farol está em movimento em relação ao barco, como o barco está em movimento em relação ao farol. Porque a distância varia em relação aos dois. Questão número 5. Carlos está sentado no interior de um vagão de metrô, embaixo de um parafuso que prende a luminária. Caso esse parafuso se solte, ele cairá atrás de Carlos, sobre Carlos, ou na sua frente. Considere o vagão se desloca com uma velocidade constante. Então vamos só imaginar a situação. Em cima de Carlos, então, tem um parafuso. É um vagão de metrô. Se ele se soltar, o que vai acontecer? Se esse metrô estiver em movimento, vai cair em cima dele. Por quê? Porque os dois estão em repouso em relação ao outro. Eles estão dentro do metrô. Agora, se ele estiver em repouso, a situação vai ser a mesma, vai cair em cima de Carlos, ou seja, sobre ele. Então a resposta seria: cairá sobre Carlos, pois os dois estão em repouso, um em relação ao outro. Questão seguinte, questão número 6. Um carro em movimento em uma estrada passa pelo marco quilométrico 218, às 10 horas e 15 minutos, e pelo marco 236, às 10 horas e 30 minutos. Determine a posição inicial, a posição final e o deslocamento desse carro.
Primeiro, posição inicial. Aonde que ele se encontrava inicialmente? Inicialmente ele se encontrava na posição 218 km. Segunda pergunta, posição final. Ao final do movimento, onde ele se encontrava? Na posição 236 km. E última pergunta, o deslocamento. Quanto que ele andou? Ele andou do 218 até o 236. Então, para calcular o deslocamento, posição final, 236, menos posição inicial, 218. Isso vai resultar em 18 km. Questão seguinte. A distância entre duas cidades A e B é de 96 km. O motociclista parte de A, vai até B e regressa a A. Então, ou seja, ele percorreu 96 km de ida e 96 km de volta. Determine a distância percorrida e o deslocamento da viagem de ida e de volta. Primeiro, distância percorrida é o quanto ele andou no total, ou seja, a medida da trajetória dele. Ele foi 96, voltou 96. 96 mais 96 vai resultar no valor de 192 km. Agora, o deslocamento, a distância em linha reta do ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou. Se ele saiu de um lugar e voltou para esse lugar, quanto ele andou? Nada. Zero. Então, o deslocamento é 0 km. Questão seguinte, questão número 8. Considere que na imagem acima o motorista jogou a bolinha para cima e em seguida pegou ela novamente na mão. Considerando essa situação, responda: qual foi a trajetória vista pelo motorista e pelo observador fixo? Então a imagem está aparecendo aí para vocês. Então vamos pensar: trajetória vista pelo motorista. Imaginamos nós, se nós pegarmos e fazermos esse mesmo experimento. Pega uma bolinha qualquer, quando está dentro do ônibus, ele está na mesma velocidade, joga ela para cima. Para onde será que ela vai cair? Ela vai cair novamente na minha mão. Por quê? Ela está na mesma velocidade que eu estou. Então, que trajetória que eu vou observar? Eu vou observar que vai ser uma linha reta vertical. Primeiro ela vai subir para cima e depois ela vai descer para baixo. Agora, para o observador fixo, ele vai ver inicialmente numa posição, subiu e desceu. Mas vai ser uma linha reta? Não. Vai ser aquela figura que está mostrando para vocês, uma parábola. Então, começa no carrinho número 1, indo até o carrinho número 3, em forma de parábola. Pensem assim, se fosse uma série de fotografias que eu tirasse, eu ia então observar isso. Agora, por que eu vou fazer a observação de uma parábola? Porque eu estou em movimento em relação ao objeto, assim como objetos têm movimento em relação a mim. Então não vai ser uma linha reta, porque nós não estamos em repouso em relação ao outro. Se nós formos analisar assim, pega por exemplo, eu coloco vocês dentro de um caminhão, fecho ele, tu não tem interação nenhuma com o mundo externo. E tu não escuta nada que acontece lá fora, tu não sente absolutamente nada. Aí eu coloco esse caminhão para andar. Tu faz esse mesmo experimento, joga para cima, tu vai observar que tu vai pegar de novo. Mas vai ser difícil de tu saber se tu está em movimento ou se tu está em repouso. Movimento que eu digo em relação ao exterior. Para ti, tu sempre vai estar em repouso em relação à carroceria do caminhão, porque tu está sempre na mesma posição. Agora, para o observador que está fora, digamos assim que fosse de vidro, que tu não enxergasse o que está lá fora, ele ia ver então essa trajetória parabólica. Questão número 9. Considere que o avião acima transporta um pacote e em um determinado instante deixa ele cair. Tendo em vista essa situação, qual foi a trajetória vista pelo observador fora do avião e a vista pelo piloto? Então a situação está aqui. Vamos pensar, qual que vai ser a trajetória vista pelo piloto primeiro? Como aquele pacote está na mesma velocidade que o avião, assim que ele soltar, ele vai observar aquele pacote caindo em linha reta. Já o observador que está fora desse avião, ele vai observar uma meia parábola. Então, observador, uma parábola, piloto, uma linha reta vertical, de cima para baixo. Vamos então à questão seguinte, a questão de número 10. Observe a tirinha abaixo e explique por que os dois estão certos. Então a tirinha diz para nós o seguinte: lá vai o Aso Skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque?
mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Então, primeiro, vamos justificar então por que os dois estão corretos. O Cascão, então, está correto porque ele, em relação ao skate, está em repouso. Agora, o Cebolinha está certo por quê? Porque ele e o skate estão em movimento em relação ao Cebolinha. Então, observem que é simultâneo. As duas afirmações estão corretas. Então, primeira resposta, em relação ao skate, Cascão está em repouso. Distância sempre a mesma em relação aos dois. O skate em relação à árvore está em movimento, assim como em relação ao Cebolinha. Segunda resposta, o Cascão em relação ao Cebolinha está em movimento, pois há variação de distância entre eles. Aqueles conceitos então que nós vimos antes. Até mais.